Oi pessoal, tudo bem? Está iniciando aqui um quadro de entrevistas com grandes corretores que são referência no mercado imobiliário. E hoje a gente tem a honra de trazer aqui o Carlos Asch, famoso Caju, que é um dos grandes, dos maiores corretores que eu conheço no Rio Grande do Sul, talvez até do Brasil. Eu tenho a honra de participar de vários negócios com o Caju e de ter ele próximo da Private, trazendo e fazendo parcerias. Então, queria te agradecer por estar aqui conosco hoje, Caju, e por nos dar esse teu tempo aí, para a gente poder extrair um pouco da tua história, detalhes de como que tu fez para vencer tanto nesse mercado, para a gente poder passar para os corretores conhecimentos ricos e valiosos, aí, histórias de erros e de acertos. Então, queria te agradecer aí pelo teu tempo. Da mesma forma, um prazer. Show! Bom, Caju, conta para nós como é que tu começou então como corretor, como é que tu chegou nessa profissão. A gente chega não por oportunidade, é o dom, é a origem libanesa, uma família sempre de vendedores, de muito trabalho, de muita labuta, vem do Líbano sem nada, e tu começa, vai para a vida cedo. Eu que saí de casa com 15 anos, cheguei em Porto Alegre, fui morar numa pensão modesta, comecei a estudar, nunca repeti ano na minha vida, era um pedido da minha avó. 3 pedidos ela me fez: não rouba, não te prostitui e não te vicia. Atendendo o que ela me pediu, parti para trabalho, para estudo, e fiz uma bagunça na minha vida, como todo jovem faz. Passei trabalho, passei fome, briguei, bebi, fiz o que tinha que fazer. E consegui uma vaga na Fundação de Economia e Estatística, e lá eu fiquei 6 anos. Mas já no final do 4º ano, eu conheci uma pessoa que foi fundamental na minha vida imobiliária e de corretor. Chama-se Wilson Dietrich, dono da administradora Capão da Canoa. Cresci 230, conheci ele por cima, comecei a me aproximar do escritório na Travessa Celina de Carvalho, e ele foi me dando uns apartamentinhos pequenos para ver no centro. Eu fui gostando. E com 1 mês de aproximação, o Wilson disse: vou te dar um apoio de 6 meses. Vou te mostrar. Tu vai apartamento grande comigo, tu vai a isso, vai aquilo, vai aquilo. Te apadrinhou? Me apadrinhou. E eu continuei na fundação, porque o meu trabalho era das 7 à 1 da tarde. Em 2 meses de acompanhamento, o Wilson me disse: tu não precisa mais de acompanhamento. Já sabe caminhar sozinho. E se oportunizou numa vinda de fim de semana da praia, uma venda de um apartamento de andar inteiro, na Lauro Barreto Viana, no 10º andar, que era da tia do Cláudio Roberto Puc de Mello, que trabalhava com o Wilson na época, da família da Crédito Real. Se propiciou fazer a venda e de mais um imóvel na Riachuelo, em frente à famosa churrasqueira. Esses 2 negócios foram marcados para assinar numa quinta de manhã, quando eu tinha que cumprir meu expediente profissional na fundação. Então eu resolvi acreditar em mim, que aquele era o meu momento, e pedi demissão da fundação, sem cumprir aviso prévio, sem nada, gostaria de receber tudo. Foi concedido. No outro dia eu fechei os 2 negócios, estava atrás como todo bom jovem, botei minha vida em dia, e dali para frente foram 11 anos com o Wilson Dietrich, com as MUS, trabalhava já com o Wilson, numa liberdade de negócios esplêndida, sem nunca ter tido uma cobrança. Eu passava uma semana sem ir lá, só ligava para o Wilson e dizia: fechei, comissão está entrando. Então, para mim, trabalhar com liberdade é essencial. Essencial. Eu não consigo, hoje, nem nunca consegui, trabalhar num núcleo onde tivesse 30, 40, 50 corretores. Não consigo. Não é meu esquema, meu tipo de amizade é outra, meu tipo de frequência é outra. Então, assim eu fui me estruturando como corretor. Então hoje tem mais ou menos 35 anos de profissão. Tranquilo. Legal. E Caju, como é que tu enxerga o corretor ter orgulho da profissão? O ter orgulho da profissão diz respeito ao quê? Tu saber o que tu quer, se fazer respeitar pela tua escolha. Tem que ser um profissional
que tu não troque de noite e de dia porque tu perdeu um negócio, porque tu tropeçou, e aí tu vai ser corretor de seguro, vai ser corretor de imóveis, tu é aposentado bancário, tu vai ser corretor, a mulher era cabeleireira, vai ser corretora, todo mundo que tem uma profissão e não tem mais nada para fazer vai ser corretor. Ficam os corretores de imóveis e os corredores de imóveis. Tu corre imóvel, tá entendendo? E é uma profissão que tu tem que ter uma agenda de amizades fantástica, tem que ter capacidade profissional de convencimento, tem que ter um desempenho no início, noite e dia, vão te usar, vão te botar a bola nas costas, mas tu tem que olhar no espelho e dizer, esta é a profissão que eu escolhi, para que daqui a X anos, ou ontem ou amanhã, te perguntem em São Paulo, Rio Grande do Sul, o que tu é? Eu sou corretor, sou gestor imobiliário, com prazer. A minha vida, minha família, eu desenvolvi através disso. Né? O Juliano fala muito disso, né? De enxergar a carreira, né? Eu quero fazer uma carreira como corretor de imóveis, né? Sem dúvida, sem dúvida. A persistência é um exemplo muito próximo teu. Tu é jovem, tu montasse a Private, alguns tropeços, como todas as empresas no início, mas o que tu optou? Por persistir. Por saber que dava. Porto Alegre é pequeno. Então o que tu tem que ter numa cidade pequena como Porto Alegre? Porto Alegre é pequeno. Tu tem que ter uma agenda maravilhosa de contatos comerciais, de pessoas físicas que acreditem na tua capacidade, na tua amizade, na tua credibilidade. E onde tu possa entrar pela porta da frente sempre. Até eu queria abrir um pouquinho isso aí, Caju. O que é credibilidade para ti? Eu vejo que isso é uma coisa que as pessoas têm muito em ti. Confiam muito no que tu fala. A credibilidade é uma coisa assim, eu, particularmente, posso dizer que eu não sou um cara, nunca fui um cara de prostituir oferta. E nunca trabalhei com muitos. Trabalhei com poucos e bons. Legal. Bons profissionais, pessoas físicas de venda, gente que não se importa em dividir para somar, que não elogia o teu sapato, porque tu diz, esse eu comprei porque vendi 1 milhão. Não. Isso foi fruto do trabalho. O sapato novo é fruto do trabalho. O terno novo é fruto do trabalho. Então aí vem a tua credibilidade. A tua credibilidade vem quando tu senta na frente, como eu sentei durante 30 anos na frente do Dr. Sérgio Gosten, do Ricardo Ceceglo, e larguei o terreno para eles e não ofereci para mais ninguém. Vou até o fim. Vou até o fim. Como foi o casario da Luciana de Abreu, quando eu estava com a carta de exclusividade na mão, um grande concorrente, amigo do Dr. Sérgio, eu te dou comissão dobrada, traz para mim o terreno. Eu disse, eu te prometo. Ele sorriu e eu disse, te prometo que não vou falar para o Dr. Sérgio. Então, a credibilidade é isso. Uma empresa que 80% da minha vida profissional, transitei dentro dela e até hoje transito. Passei anos era tanto negócio bom que era minha casa. Se eu não fosse na Bolsa de um dia, ligavam para saber se eu estava gripado, o que havia. Então, essa credibilidade, o Dr. Sérgio sempre dizia, eu vou te entregar porque eu quero comprar. Vai lá, faz a proposta, vê como é que tu quer pagar e depois só me diz. Sei que vai doer, mas eu sei que tu sabe fazer. Então, dá para dizer que tu foi um cara extremamente relevante no mercado gaúcho, porque a Goldstein foi a maior incorporadora do estado por muito tempo, né? Sem dúvida. Então, tu teve bastante participação nisso. Sem dúvida, tive uma grande participação, contando sempre, mas com apoio direto do Dr. Sérgio e do Ricardo, que são, para mim, peguei uma época áurea, hoje eu estou com 65 anos, mas a fase boa da corretagem boa, eu peguei com eles. Legal. Franco crescimento, opiniões, discutia até plantas de apartamento, não é o caso do Ritz. Sim.
reposicionamento de churrasqueira por causa do vento. Simone Baldassi. Prédio que tu veio morar, mora hoje lá. O prédio que eu moro hoje com orgulho, que o Fernando, o Dr. Sérgio construiu, o Fernando até pouco tempo atrás morou na cobertura. Legal. Então, quer dizer, compartilhava com o Dr. Sérgio, íamos junto a terrenos. O Dr. Sérgio, quando teve suas cirurgias, em vez de eu trabalhar, eu ia para lá de tarde. Ele mandava me chamar no Hospital Moinhos de Vento, ficava eu e ele das 2 às 6 da tarde, conversando sobre tudo e muito mais de negócio do que de qualquer coisa. Então, eu percebo, Caju, que tu tem uma facilidade para virar amigo do teu cliente, do teu parceiro de negócio. Eu acho que é uma grande habilidade tua, assim. É porque eu não transitei dentro de construtoras. Fiz negócio com 3 ou 4 construtoras, mas eu fiz 85% dos meus negócios com o Dr. Sérgio Goldstein e com o Ricardo Cecelo. Entendi. Foram assim, depois do Wilson, que foi a minha iniciação, o Wilson Dietrich, que é um cara maravilhoso, fantástico, professor da corretagem, professor da bondade, da dignidade, da seriedade, da competência. Pego pela frente uma família da qual meu tio mais velho trabalhou com o pai do Dr. Sérgio Goldstein na Vollens, Camisaria e Confecções, legal, que hoje dá nome à nova incorporadora pós-venda Cirela. Então, como o Dr. Sérgio gostava muito do meu tio, era mais jovem, óbvio, essa empatia, graças a Deus, veio para mim. E o Ricardo também era Vollens. Então, isso me deixou com muita segurança para fazer meus negócios, porque eu tinha apoio. Sim. Não interessava se o terreno era caro ou não, sendo bom, nós íamos comprar. Sim. E aquela fase áurea que a Goldstein teve várias vezes nas maiores 500 empresas do Rio Grande do Sul, capital fechado, era o auge. Não tinha, desculpe, mas não tinha Rossi, não tinha Melnick, não tinha ninguém. Na época, não. Né? Então, é uma história de uma empresa que eu estava dentro do carro, que o Dr. Sérgio era guri ainda, e ele disse, vou construir aqui um troço para deixar para a cidade. Foi o Parque Germânia. Jardim Europa. Jardim Europa. Parque Germânia no início. Sim. Parque Germânia, hoje Jardim Europa. E ele construiu. E fez, e foi isso que despertou a curiosidade maior do senhor Eli Horn, que depois da Joy Venture feita entre Goldstein e Cirela, 3 anos, 2008, 2009 e 2010, com faturamento... Que foi onde eu entrei, 2008 eu entrei na Goldstein Cirela. Com faturamento ano a ano astronômico. Cresceu muito, né? Cresceu muito. E, obviamente, a Goldstein, quando foi vendida para a Cirela, por méritos, ela foi muito bem vendida. Sim. Né? Então, isso é o fruto das pessoas que sabem fazer. Dr. Sérgio, uma cabeça maravilhosa, um homem simples, capaz. O Ricardo, um gentleman, um malabarista financeiro, que segurou sempre. A credibilidade da empresa girava em torno dos dois. O Dr. Sérgio comprava e construía, o Ricardo cuidava do caixa e administrava, sempre administrou como se fosse totalmente dele. Sim. Né? E depois, claro que na sequência, veio a venda, veio o Fernando sócio da Cirela, o Daniel hoje diretor. São novas coisas que vêm e que eu, com a minha idade, tenho que me adaptar. Sim. E o que tu diria que são tuas maiores forças como corretor, Caju? Olha, eu julgo assim, em primeiro lugar, a capacidade de poder conversar com as pessoas que decidem. Com as pessoas que decidem. Isso é muito importante. A pessoa que está te esperando sabe que tu não vai lá brincar. Tu vai levar um negócio bom para essa pessoa. Então, se eu levar para essa pessoa, como eu levava para a Goldstein, e esta pessoa me indicar, esse aqui tu pode confiar, eu não preciso que o mundo confie em mim. Eu preciso que determinadas empresas e pessoas confiem em mim. Muito boa. O mundo também é meu. Eu escolhi o mundo, mas eu escolho quem eu quero nesse mundo. Tanto de pessoas como de empresas. Sim. Então, nunca preferi prostituir. Poucas e poucos.
fazem parte do meu núcleo comercial. Muito bom. E o que tu enxerga que são os erros mais comuns que o corretor comete? Olha, é quase difícil falar e fazer crítica para os colegas, mas tem absurdos de corretor que não tem a disciplina, quer ser, mas não tem a disciplina para ser corretor, não tem hora, é desorganizado, tem o necessitado, tem o que vai cometer erros financeiros, como muitas vezes aconteceu, gente que eu conhecia, de pegar dinheiro de guia, de ITBI, e sumir com o dinheiro da guia ITBI e sumir da empresa, entende? Vejo assim, ó, às vezes, por exemplo, numa crise, como não é bom ter 400, 500 corretores. Eu vi coisas na crise, como eu trabalho sozinho, a necessidade, quando veio a crise, lá em 2008, 2009, veio aquela crise monstruosa, depois teve outra. Essas empresas que tinham Lopes, Foxter, empresas muito grandes, 400, 500 corretores. Aí eles faziam uma reunião no final de tarde, pediam um monte de Coca-Cola, litro e pizza para os corretores. Os caras não comiam, levavam para casa. Não tinham. Bravo, né? Então é o seguinte, não é a quantidade que vai satisfazer o dono. Isso eu penso comigo. O dono, ele vai ganhar dinheiro, mas ele pode ter um custo muito maior do que ele pensava. E incomodação muito maior do que ele pensava. Turnover, né? Exatamente. Aí criam jurisprudências de gente que entrou requerendo justiça do trabalho, requerendo como se fosse emprego fixo, blá, blá, blá. Então se tu limita uma empresa, poucos profissionais bem capacitados, bem treinados, que querem, mostram, tu vê a vitória daquele corretor, ele não precisa esnobar, mas ele vai andar impecavelmente vestido, ele vai ter o horário para cumprir, ele vai chegar no horário. O corretor não pode fazer ninguém esperar, ele pode esperar, o outro não. Não chegou essa época de inverter as situações, tá entendendo? E outra coisa, não mente. Porto Alegre é muito pequeno. A inveja, o ciúme, está sempre te puxando para baixo. Então, a verdade sempre vai caminhar contigo. Boa. Então, faz o teu mundo, o teu profissionalismo, com a tua credibilidade, com o que tu construiu. O que tu construiu que é sólido não vai cair. É isso aí. E, Caju, o negócio mais bacana que tu fechou na tua opinião, assim, mais te marcou? Olha, foram vários. São histórias, assim, fantásticas. Por exemplo, o casario da Luciana de Abreu foi um top. 150 dias de exclusividade para as casas, fechei no dia 149. Nossa. As pessoas não se davam entre famílias. Tinham 7 representantes do 5º tabelionato e advogados, sala em sala, para assinar as escrituras diferentes. Dinheiro para um, cheque para outro, isso e aquilo. E depois que assinamos tudo, aquela confusão de gente dentro da agosto, eu disse, doutor Sérgio, falimos. Diz ele, mas por que acha? Casa do meio, o cara não estava aí, tinha tanta gente, nós não vimos que a casa do meio não foi assinada. Faltou do meio. Quem era o cara? Carlos Bernardo Hermann, da família Hermann da Brahma, antiga. E aí, depois que ele não se dava com as irmãs, todo mundo foi embora. Depois que saiu todo mundo, chegou o Carlos Bernardo vestido de Indiana Jones. Tinha casa em Canela, casa em Garopaba. Chegou e disse assim, eu vim receber o meu dinheiro, eu vendi a minha parte em dinheiro, só que é o seguinte, doutor Sérgio, só que é o seguinte, eu quero a correção desse dinheiro do dia 1º que eu assinei a carta até no dia de número 150. Senão eu não assino em sua casa do meio. Meu Deus. O doutor Sérgio ficou muito chateado, mas como tem muito jogo de cintura, né, ele não ia deixar cair o negócio. Quando ele pegou o talão de cheque do Itaú para fazer o cheque, o Carlos Bernardo disse, ao portador e avisa o banco que eu vou sacar. Hoje, agora, naquela época sacar 14 era muito dinheiro. Sim. Né? E assim assinamos as escrituras e comemoramos. Né?
O Ritz também foi um esgrima, porque houve uma bronca judicial entre marido e mulher, mesmo ela não tendo o direito que ele recebeu de herança as 2 casas que compunham as 3, a outra era da família Elguini. Fechei primeiro um terreno de 17,80 por 100, e o doutor Sérgio, tu vai me obrigar a fazer uma tripa aqui. Me dá um tempo que eu compro os outros. Casualmente, o filho do proprietário das casas era médico, o doutor Sérgio estava em cirurgia, foi ele que atendeu o doutor Sérgio no Moinhos. Fizemos uma reunião com os pontos, prometemos mundos e fundos dentro dos limites normais. Ele levou para o pai dele e disse, ó, se nós vamos vender a terra, daqui 10 dias acabou. E aí acabou saindo o negócio. Pagamos caro, mas olha o ponto. É um prédio que hoje tem 14 anos, não baixou 1 centavo o valor dos apartamentos de frente. Pelo contrário, valorizou, né? Não, ele se estabilizou no mercado de uma maneira fantástica. Pegou um preço importante. Ele né? pegou um preço, porque é o maior terreno do Moinhos de Vento hoje. Ainda hoje... Qual é o tamanho da área? 5.000 metros quadrados. 5.000 metros. É o maior terreno do Moinhos de Vento, constituído de uma torre de 20 pavimentos, sendo 16 tipos, com 4 um baita coberturas. prédio, né? Com 4 coberturas e uma infraestrutura muito gostosa, parece um clube. E coisas que você... Fernando morou lá, até 6 meses atrás, é isso. E tem um jardineiro que cuida todo o jardim sozinho, o cara é ficcionado, salão de festa, gourmeteria. É um baita segurança. prédio. E hoje, por ser uma torre só ao lado do juvenil, as crianças que lá nasceram convivem junto no juvenil, tem as mesmas escolas, tem um padrão, né, alto. Então, é um prédio de um convívio maravilhoso. Uma parte social, né? Mas ele nunca, vamos pegar assim, ele tem 14 anos, de 8 anos para cá, ele não baixou 1 centavo o valor dos apartamentos. Ele se mantém. Sim, um patrimônio que ficou bem valorizado, né? É um patrimônio fantástico. Fantástico. E Caju, o que te motiva nessa profissão? O que te faz acordar todo dia nessa profissão? Primeiro, pensar que eu sou livre. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Então eu criei uma agenda na qual eu possa cumprir e eu não tenho que dar satisfação para ninguém no quesito assim, quando é que sai a nossa comissão? Quando é que é isso? Quando é que é aquilo? Por isso que eu escolhi poucos e bons. Entendi. Então, tem dias que eu tenho uma reunião só, mas ela me vale por uma semana. Ela foi tão boa, a reunião foi tão satisfatória, tão positiva, eu não preciso mais de outra reunião, eu preciso mastigar aquela, que aquilo ali vai dar fruto. Então, e aí, os negócios se criam assim. E a tua idade vai te levando como se fosse uma onda. Então a minha onda mudou. Eu tenho 65 anos. Eu quero bons negócios sem precisar estar na passarela. O que é não estar na passarela? Desenvolver Minha Casa Minha Vida com um comercial maravilhoso que eu estou participando. Um empreendimento de investidores junto a uma rede de atacarejo. Terrenos pontuais, apartamentos pontuais, bons parceiros, não me importa em dividir, também não corro tanto. E sábado de tarde e domingo, nem para pagar eu saio de casa. Se quiserem me pagar, eu não saio de casa. Criei para mim, não gosto de trabalhar sábado de tarde, não gosto de trabalhar domingo. Claro que algumas coisas tu te obriga a X. Né? Então, a liberdade de tu poder fazer o que tu gosta, mas cumprir profissionalmente essa liberdade. Sim, liberdade com responsabilidade. Exatamente. Tu não pode perder a credibilidade. Porto Alegre é pequeno e tu não tem saída. Sim. E o que tu diria para um corretor que está iniciando hoje? Primeiro, se ele sabe que é aquilo mesmo que ele quer, que ele vai abraçar, que ele não tem salário, que a família dele vai depender daquilo ali, a vida social dele vai depender daquilo ali. Então, tudo isso ele tem que analisar se ele quiser ser um vendedor. O vendedor não tem salário, não tem plano de saúde, não tem nada. Então, depende só dele. Então, se ele se achar capaz para vender, ele vai se dar bem. Senão, ele vai começar a bater de porta em porta. Quando eu vi, ele está com 40 anos, 50, e está lá batendo de porta em porta. Ele nunca conseguiu
dimensionar o tamanho dele e nem do que ele pode fazer. Nada de mão aberta não chega a lugar nenhum. Sim, muito boa. E quando o negócio cai, como é que tu enfrenta isso? Olha, eu sou muito emotivo. Eu enfrento com tristeza e dor. O luto? No luto. Eu sento, às vezes. Antes eu bebia muito, gostava de beber, mas bebo menos. Mas sirvo um cálice de vinho para pensar onde eu errei. Muito bom. O que eu posso consertar para não errar de novo, para não perder esse tipo de negócio? Às vezes tu tem um parceiro, o cara diz uma coisa, tu diz outra. Ou a família pensa, tu tem... Quando tu vai tratar um terreno grande, tu vai enfrentar genro, vô, marido, mulher, filha. Ex-mulher? Tudo, tá entendendo? Tenho exemplos clássicos disso. A empresa tem dinheiro, paga. Não é assim. Os donos das empresas também se irritam com as pessoas. São normais. Sim. Eles não vão ficar esperando por ti a vida toda. Sim. Né? Então, o luto, até tu falou assim, o luto tem que ser rápido. Claro que tem que ser rápido. Seria o ideal. Mas, por exemplo, hoje a Private está estruturada. Está estruturada. Tem a Ali mais 20 vendendo para ti. Então, teu luto minimiza. Agora, por exemplo, para mim, exemplo agora do mês de janeiro, 2 negócios caíram com o contrato pronto, documentação pronta. Um conosco, né? Um com a Private, tá entendendo? Gente conhecida, de nome, que se tu for analisar friamente, pareciam primários. Nem parece que se destacam nas profissões que tem. Mas conceito primário de escolha e falta um pouquinho de responsabilidade. Compromisso. Se tu vai sair para comprar um imóvel de 4 milhões, tem que saber quanto tu vai gastar, como tu vai pagar. Sim. Né? Não pode chegar para lá, pois é, me surpreendi. Não, o dinheiro custa caro. Principalmente no Brasil. Então, assim, uma pessoa física iniciar janeiro, um volume de honorários no bolso que supre o ano, é o luto mais difícil de fazer que o dono de uma empresa. Fica amargando aquilo. Mas aquilo tem que passar e tu tem que ver uma maneira de tu buscar. Eu vou buscar, tenho certeza disso. Porque tem um compromisso de amizade fechado. Sim. Tá mais pronto, vai gastar menos que queria, mas nós vamos chegar lá breve. Diz o cliente segue vinculado a ti e vai comprar outro. Vai comprar em março, ele vai estar comprado, com certeza. Mas o luto do negócio, antigamente, solteiro, puta, perdi esse negócio, entrava na churrasquita, tomava 4, 5 Johnny Walker, esqueci o negócio, tá tudo certo. Vamos para um para outro, sabe? Não tinha tempo para... Desopilava. Hoje, por exemplo, um corretor maduro, eu me considero um corretor maduro hoje. Mas eu nunca me permiti, desde guri, ter tempo para muita tristeza, apesar de ser extremamente emotivo, e nem para me deprimir. Sim. Eu não posso ter tempo para essas coisas. Isso te fortalece. Eu faço um compromisso comigo que é o seguinte, eu me permito sentir a perda do dia até o outro dia de manhã. No outro dia de manhã, para mim, eu tenho que estar zerado. É o exercício que eu procuro fazer. Então, essa noite, fico ali e tal, mas no outro Parece simplista, mas não é. É uma maneira de tu fugir. Foi a estratégia que eu criei. No outro dia, eu procuro estar zerado. Claro. Eu concordo contigo. Às vezes não é bem assim. Não é tão simples. Se tu cria como disciplina, nota 10. Mas tu fica com aquele troço enroscado. O meu cliente, eu perdi o negócio, mas ele mandou por escrito. Eu prefiro não comprar eu prefiro não comprar um imóvel se não for para comprar contigo. Ele mandou no WhatsApp. Opa, isso é Foi só uma questão de tempo. Isso é forte, né? O cara não vai gastar 4, vai gastar 3, mas ele vai gastar 3 sabendo como é que ele vai gastar. Para não ficar no Ministério do Ar, tá entendendo? E Caju, tu já viu muita coisa nesse mercado. O que tu nos diz sobre períodos de crise no mercado imobiliário, assim, como é que tu procura trabalhar nesses momentos? Em todas as crises, o que mais se vendeu? Luxo. Alto padrão. Em todas as crises. O alto padrão, o luxo. Até tá valendo ontem que a Ferrari tá indo super bem, porque é uma das marcas meio à prova de crise, né? Exatamente. E o que
o que se vendeu aos tropeços e não acabados em função de mudança de governo? Minha Casa Minha Vida. O econômico. O econômico. Que o Brasil tem um déficit habitacional monstruoso ainda. Sim. E os planos econômicos não são a contento. Ou seja, esse cliente ele é muito sensível a essas mudanças. É cobertor curto. Tu puxa, o pé fica de fora. Então, e que mais sofre, e é que alavanca tanto a economia quanto o mercado imobiliário, o dia a dia, o arroz com feijão, como se diz no mercado, é a classe média remediada que está, por exemplo, o casal está com um apartamento de 700, quer comprar um de 1 milhão e pouco, ele tem que botar o dele. Tu vê, Porto Alegre, constrói, não entendo, não passa de 1.480.000 habitantes. Olha Curitiba, não dá nem para comparar Curitiba com Porto Alegre. O Paraná disparou, porque está do lado de São Paulo. Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina vem num crescente. É. E nós aqui falam. O agronegócio que está sustentando tudo. O agro, né? O agro está sustentando, é o que impulsiona a economia. Agora tu vê, o cara do interior que colhe a soja, que tem uma lavoura razoável de arroz, que o gado está gordo, ele pega, não investe um pouco, compra imóvel, troca, vai para a praia, compra, o dinheiro gira. Hoje não gira. Hoje tu vê um cara desesperado com a lavoura seca, pegar uma espiga de milho e esmagar com a mão, virar pó. Tanto o grão quanto a palha, tudo. Então, isso é o que trazia para o mercado. Sim. O agronegócio, a indústria. Né? E Caju, qual que é a tua visão sobre o mercado imobiliário versus o mercado financeiro? Tu deve pegar alguns clientes que dizem, eu gosto de investir só no mercado financeiro. Outros, não, eu gosto mais de mercado imobiliário. Como é que tu sente isso? Eu não sei. Por exemplo, o mercado ele é muito cíclico e é um mercado muito perigoso para grandes volumes. Porque esses fundos imobiliários hoje te dão uma rentabilidade, de repente eles caem mesmo. Mais volátil, tu quer dizer? Sim, muito volátil. E o que acontece? Por exemplo, um exemplo bem clássico. Quantos anos nós precisamos ainda, claro que não, uma infinidade de anos, para regular o mercado comercial? No Brasil, pega Porto Alegre na proporção. O que tem de imóveis, conjuntos, lojas, aluga-se, vende-se? Comercial caiu. Hoje o pessoal tem gente que está alugando pelo IPTU, pouquinho de aluguel, condomínio, para não deixar o imóvel lá desamparado. Então, essa rentabilidade não tem. Tem que ter muito cuidado no investimento imobiliário para tu não cair no conto da sereia. Sim. Porque tu não pode levar teu investidor para o conto da sereia. Tem um amigo meu que comprou 6 cotas de participação num hotel. Todas as contas feitas pela construtora não tinha como não dar 2,98 limpo ao mês. Nossa. Hoje ele está ganhando 0,6. Meu. E é bronca a reunião do condomínio, e é bronca o que ele pagou 500 não vende por 350. Então, quer dizer, agora, por exemplo, eu estou com um cliente aí, uma empresa. Cara, eu só gosto de mercado imobiliário da parte residencial. Tem um projeto pronto, vai lançar? Tem. Eu tenho 6 milhões para botar aqui. Quanto é que tu me paga? Eu te dou 6 milhões à vista. Me dá a escritura das frações reais, garantia dos sócios como aval, e eu vou esperar os 36 meses. Isso é um bom investimento. Segurança, sabe quem é a empresa, vai ter o aval dos diretores. Pactua, não seja assim, pactua com a empresa. Me paga metade das despesas, eu pago da metade. Escrituras, frações reais. Isso é um bom investimento. Seguro, né? O mercado imobiliário ele te proporciona segurança. Sempre proporcionou. Tu viu muita gente enriquecer com o mercado imobiliário. Muita gente enriquecer. Multiplicar muito o patrimônio. Exatamente. Assim como o mercado imobiliário, na mesma proporção, ele é o do campo. O agronegócio é a mesma coisa. As famílias antigas, tradicionais, muitas perderam patrimônio e este patrimônio novo está em novas mãos. É que nem o mercado imobiliário, ele é cíclico. Por exemplo, na terra,
Hoje um hectare de soja bom vale 60, 70 mil, 80 mil. De arroz vale 30 com água. Tá entendendo? Mas, por exemplo, se os filhos, a segunda geração e a terceira geração não trabalharem, que nem os pais trabalharam, quem é que vão ser os caras do futuro no campo? Filho dos colonos, dos gringos. Te arrendavam, te adiantavam o dinheiro e na hora tu vai pedir mais, ele vai dizer, não, agora tu me passa a escritura que eu já te emprestei o que tinha que te emprestar. Sim. Então, ou seja, tá na mão de quem é inteligente e de quem trabalha muito. Para fora os caras trabalham muito. Sim. Tem gente que acorda às 5 da manhã e vai deitar às 8h30. Mas é marido, mulher, filha, nora, gente, todo mundo trabalhando. E o mercado imobiliário, ele não foge disso. Porque tu cria uma condição. Tu vai lá, aplicou 5 milhões num projeto aprovado. Esperou 36 meses, tu comprou a 7.500 metros quadrados e vendeu a 11, 10. Olha o teu lucro, sem incomodação. Então o mercado imobiliário, ele te proporciona segurança porque com ou sem crise, ele está lá escriturado, é teu. Eu te considero um cara muito versátil, que tu vende grandes terrenos e apartamentos de alto padrão e tal. Como é que tu muda esse software assim, né? Porque geralmente são corretores diferentes que fazem essas duas coisas, né? Mas tu consegue fazer bem as duas. Exatamente. Como é que tu sai numa reunião de terreno, vai ali mostrar um apartamento de alto padrão? A idade, 65. A credibilidade antiga. O conhecimento de áreas, conhecer bem a tua cidade, conhecimento de áreas e ver o fluxo do que o mercado te diz no momento. Como tu quer trabalhar menos na rua, tem que ter poucos e bons parceiros, eu já falei isso, e criar coisas que te vão adiante. Por exemplo, eu dei o exemplo, um negócio na Restinga, tem a parte comercial comigo, tem a parte residencial com outro parceiro. Então veja, vida 500 milhões de reais. Minha casa, minha vida. E a parte comercial vai ser vendida para o investidor e vai ficar para a renda. E a outra parte fica para o próprio dono. Então, eu nunca me meti em minha casa, minha vida. Mas estudei, fui lá e tem isso aqui. Varejo. Quem trabalha varejo em Porto Alegre melhor que o Mauro Araújo Santos? Não conheço. Locações comerciais. É varejo. Parceiro nosso. O Mauro, a namorada da irmã dele, 40 e tantos anos de amizade. Sim. Né? Então, prospectei um monte de negócio bom com o Mauro aí. Tá tudo andando. O Mauro tem o jeito dele, difícil de falar, não atende telefone, é um horror, é o sumido, eu brigo com ele, mas coloquei bons investidores na mão dele, rentabilizei com ele, rentabilizo, tem toda a credibilidade, né? As pessoas sabem quem são os investidores do Mauro, alguns foi eu que botei. Então a gente transita bem. Então eu tenho varejo, tenho minha casa, minha vida, tenho terreno na Bela Vista e tenho apartamentos nobres com a parceria da Private. Sim. Hoje eu escolhi a Private. Quero dizer aqui, não é porque tu está me entrevistando, a gente está começando a se focar mais, eu e Private e Ashi, num quesito parceria. Sim. Por quê que isso tudo redunda no que eu disse antes? Eu sou um dinossauro. Eu tenho clientes como o Dr. Sérgio, como o Ricardo. O Dr. Sérgio é muito simples, muito brincalhão. E tinha o Dr. Abrão Kachmann, que era uma pessoa fantástica. Esses homens, eu direto na sala deles, primeiro para ele ouvir minhas histórias. Sacanagem, sem vergonha, dar risada, contar piada. Mas também falava em números, sem precisar botar no papel, sim, sem precisar botar em WhatsApp. Fio do bigode. Isso não me permitiu e eu nem queria entrar no mundo da modernidade. Pois é isso que eu ia perguntar também. Tu nem tem Instagram, né? Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. Só LinkedIn, tu falou. Só LinkedIn, porque é comercial. Mas agora, com a nossa prospecção Ashi Private e vice-versa, parece que tem um anjo da guarda aqui chamado Aline que vai me amparar. Dar uma ajuda aí, né? Nas minhas necessidades, né? De modernidade de plataformas, isso e aquilo. Mas sabe, Caju, que isso é um ponto que eu discuto com a turma, né? Hoje tá todos os corretores indo pro Instagram e tal, achando que ali tá todo o pote de ouro, né? Mas na verdade tem uma guerra muito grande ali. E eu percebo um cara como tu que nem tem e faz muitos negócios, né? Até a gente agora vai te ajudar a fazer e tal, mas
Tu navega Não faço muito questão. bem sem isso, né? Não faço questão. E eu acho muito interessante. Não faço questão, porque eu tenho, no decorrer desses 35 anos, uma agenda e uma engrenagem privilegiada. E como é que tu organiza essa agenda? Essa agenda de nomes, de contatos, como é que tu organiza ela? Ela é organizada, primeiramente, à mão. À mão, À mão. caderno. Telefones, tá. E eu tenho uma agenda diária. Hoje eu mando um e-mail para mim mesmo dos compromissos que eu tenho. Tá. Então hoje eu tenho, por exemplo, ontem, sentei no computador e botei assuntos. Fevereiro, março. Tudo que eu preciso fazer. Tu é um cara organizado. Muito. Tanto para o meu guarda-roupa, para minha casa. Porque corretor em geral não é. Não, eu sou extremamente organizado. Esse ponto é importante. Só para te dar uma ideia, a minha empregada, querida Doli, ela sabe o limite dela no meu escritório e no meu Onde que dá para tocar? Ela sabe as camisas que ela pode ou não dobrar. Ela sabe onde é que ela tem que guardar. Tu é um cara metódico, então. Extremamente metódico. E o que eu escrevo, eu não esqueço. Um dos motivos Legal. que às vezes o cara fala, não, mas eu não me lembro disso. Eu vou lá, 2006, aqui, ó. Organizadinho. Tu entende? Então, claro, tu precisa de apoio, mas tu ter uma agenda de poucos amigos e poucas empresas que te amparam, o fluxo é normal. E eu gosto de escrever e gosto de ler, e eu não esqueço. Legal. Dificilmente eu esqueço um compromisso, horário, e nem anoto. Caju, tem uma situação muito legal na tua biografia que eu queria trazer, que é uma grande incorporadora nacional que veio para Porto Alegre e tu foi um dos caras que recebeu eles aqui, casou eles com uma outra incorporadora para fazer alguns empreendimentos. Eu tive o privilégio de ser indicado para Célia Catucci, que hoje, infelizmente, saiu da Plaenge depois de 27 anos. Foi para a carreira diferente dela, com outros parceiros. Vai ter êxito, porque ela é extremamente competente. E eles estavam na iminência de, mesmo sendo a segunda maior empresa do país, só atrás da Cielo, em faturamento e capital fechado, ninguém é mágico. E eu tive o prazer de ajudar na formatação da SPE junto à TGD. Tu juntou as duas. Dos quais... E foi uma sacada tua, né? Exatamente. E aí o advogado da Plaenge é a Lourdes Silveira. Lourdes. E o Dr. Zé Paulo Almeida pela TGD. Né? Claro que fiz um compromisso com o Rodrigo, diretor da Plaenge aqui. Nesta época, eu já estava com 11 terrenos mostrados em São Paulo para a Célia. E aí depois veio o período da Covid, eu tive um câncer, tive que me ausentar e reduzir minha carga de ida a São Paulo. Mas, felizmente, dos 9 terrenos que a TGD colocou à disposição da Plaenge, ela optou por 3, já lançou um. E no ano passado, na véspera do meu aniversário, eles me deram de presente e optaram por mais um, que está em finalização, né? E tendo o Rodrigo aqui como diretor regional, que é um cara experiente, bom, apesar de ser paulista, né? Veio morar aqui, abraçou o Rio Grande, tem muita credibilidade, é um cara dinâmico. E a Plaenge, eu tive o prazer de conhecer o seu Ézaro, os filhos, o Fernando e o Alexandre, recebi o livro do seu Ézaro, que resume em poucas palavras a vida dele. Credibilidade, honestidade, pagar a Receita Federal. Ele mais gosta. Que os filhos não desvirtuem. Legal. São coisas assim que eu li do livro dele, por exemplo, o silêncio permaneceu. Durante 35 anos ele não usou um dividendo da empresa, não distribuiu nada. Até que um dia os filhos disseram, pai, o que está vendo? Nós estamos com um lastro financeiro para atravessar todas as crises do Brasil com ou sem banco. Vocês nunca vão ter problema de dinheiro. Então, só essas palavras. Ele é assim, meu nome é fulano de tal, eu sou honesto, trabalho bem, sou capaz, faço coisa boa.
simples, como o doutor Sérgio Gonçalves era, na proporção. Sim. Tá entendendo? Então, com 2 filhos que pensam como ele, trabalham tanto quanto ou mais, tem hoje capital fechado, faturamento de 3 bi. É a maior empresa de capital fechado no mercado imobiliário, né, no Brasil. 3 bi de faturamento. 3 bi. E Caju, tu tocou num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais. Tu teve uma questão de saúde bem importante, né? Esse câncer que tu relatou. Eu acompanhei um pouco de perto. O que isso te fez enxergar diferente, assim, sobre a profissão, sobre a vida? Que fichas caíram? Olha, eu sou extremamente, desde pequeno, devoto do Padre Royce. Isso aí. Vou seguido ao túmulo dele em São Leopoldo, vou às 7 da manhã, rezo a minha novena, tomo meu cafezinho lá. Minha avó era devota em vida, ajudou ele na missa. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, foi quando eu recebi o diagnóstico da hepatite C. Eu sou o mais forte. Não vou olhar pelo retrovisor. Preciso trabalhar, não posso me deprimir, tem que ser alegre, eu não vou perder cabelo, eu não vou ter enjoo, e não tive. E isso eu percebi muito, tu enfrentou bravamente, né? Quando eu vi, tinha terminado. De cabeça erguida. Quando eu vi, tinha terminado. Quando eu recebi a conclusão, fui direto ao Padre Royce, doei um óbolo, mandei rezar uma missa de agradecimento, como sempre faço. Nada de promessa que eu não possa cumprir. Eu vou daqui a São Leopoldo de joelho. Não vou, porque eu não vou fazer isso. Agora eu vou lá, dou R$100, rezo uma missa, agradeço. Sempre fui devoto. Fiquei mais interno, introspectivo. Sim. Pela própria Covid, pelo próprio né? resguardo que tive que ter. A minha mulher foi uma baita de uma parceira, noite e dia. Todo mundo tem briga e desavença. Quem casalzinho quiser que nunca brigou, isso é mentira. Tá? Não tem essa. Quando tem que discutir, discute. Quando tem que brigar, briga. Mas o fundamental que tu vê na tua companheira é quando ela fica do teu lado. Então, esse apoio eu tive irrestrito. Sim. Irrestrito. Então, é uma coisa que te dá segurança. Te ajudou. É uma mulher que abre portas. Família tradicional de Uruguaiana. Pai tradicional, foi ministro, foi líder do Esquadrão Santa-Pô na Segunda Guerra Mundial, foi diretor da Querosene de Ipiranga, foi uma série de coisas. Um homem nobre. Conciliava os políticos do Rio Grande do Sul, com os Gouveia Vieira no Rio, o Getúlio. As reuniões, ele que montava toda a reunião política e econômica da parte do Rio Grande do Sul, na época ele montava no Rio de Janeiro. Então, família tradicional de Uruguaiana, abre porta, é um suporte. Então, volta atrás. Não erra, porque Porto Alegre é pequeno e o mundo é pequeno. Tu não pode errar com ninguém, muito menos com esse tipo de gente que está à tua volta. Sim. Né? São pessoas que acreditam em ti, que alguns vão colocar bastante dinheiro nos seus negócios. Né? Então, ela é do agronegócio. Hoje ela tem agronegócio. Eu só leio os contratos. Eu não pergunto quanto ela recebe. Se um dia ela me pedisse ajuda e dissesse, eu quero que tu me ajude, vou botar na tua mão, eu vou estar no agronegócio. Não é meu, ela que cuide. Ela tem um filho que mora em São Paulo, é executivo de uma multinacional, está muito bem, obrigado, graças a Deus. Mas o que é dela, eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu quis ser o profissional de vendas que eu sou e não abandonei isso. Né? Já abandonei 2 mulheres para trás dela, mas a profissão eu não abandonei. A profissão segue firme. Então isso é um motivo. Eu me surpreendi quando terminei de curar a hepatite C, quando curei o câncer. Tomei um remédio caríssimo para curar a hepatite na época. Hoje está dado quase o remédio. Antes era $1.000 o comprimido, eu tomei 84. Nossa. Em seguida que eu terminei o tratamento, o laboratório canadense abriu a patente. Hoje custa $800 uma caixa com 30. Então, quer dizer, o governo pagou. Chegou eu abri um pedido, fiz todo o procedimento sem passar por cima de ninguém, fui ver o que o ser humano
que não pode pagar um plano de saúde, as mazelas que essas pessoas sofrem, porque quando eu fui para fazer a consulta no auditório da Secretaria Estadual da Saúde, tinha tuberculoso, aidético, perneta, asmático, tudo num auditório esperando para ser atendido, misturando tudo que era tipo de respiração e tosse. Imagino. Passei por tudo. E o remédio já estava em Porto Alegre, dito por Brasília. Eu fui lá atrás da PUC, onde distribuía os remédios, e disse, eu tenho uma lista, estou com hepatite C, assim. Nossa, seu Carlos, seu remédio já está aqui há mais de 30 dias. Nossa. Mas só que é o seguinte, olha a dificuldade que nós temos. Lá ele é asilo, o Partenon, aquele... Burocracia para liberar. Seu Carlos, aí que tem a tua estratégia de vendedor, como tu observa, as pessoas também te ajudam. Comportamento humano. Para mim falar, alguma pessoa não podia ser uma pessoa nova. Que era no Asilo dos Loucos, aquele que tem atrás da PUC lá, Partenon, sim, Sanatório Partenon. Sim. Era um dos 3 lugares que distribuía os remédios. Eu peguei a dona Terezinha, a mais graduada, nome, uma senhora de idade, e dona Terezinha, me diz o que está vendo, meu nome está aí, tenho risco de vida. Seu Carlos, vou lhe abrir o jogo então. Nós temos um telefone PABX para ligar para todo mundo, tanto os que têm hepatites, que não têm, e outros pacientes. Um PBX. E digo, eu não posso com o meu celular vir aqui às 8 da manhã, fazer 30 ligações e ir embora? Não, porque o senhor pode caracterizar depois a Justiça do Trabalho. Assim, assim, assim. Porra, mandei um baita e-mail para eles, mandei um baita de um e-mail para eles, reconhecendo o sacrifício, e mandei para 0 hora também. Ah, é? E aí ela me ligou, seu Carlos, tá mais fácil a lista aqui, não vou lhe fazer aguardar tanto, amanhã o senhor pode vir buscar o seu remédio. Aí depois fiz outro e-mail agradecendo. Eu passei por todas as etapas sem passar por cima de ninguém. No meio dos aidéticos, de tudo, tuberculoso, um absurdo o que uma pessoa peregrina para conseguir. Mas então tu tem uma inteligência muito de entender quem é a pessoa e como abordá-la, né? Eu acho que isso é uma força tua. Fundamental. Tu atingir onde tem que atingir no bom sentido. Sim, tocar no ponto certo. Tu saber que aquela pessoa, por ser mais madura, por ter mais corrida, vamos dizer assim, mais tempo de estrada, ela vai entender teu problema. Ela deve ser mãe, deve ser tia, deve ser vó. Entende? E Caju, de toda essa trajetória fantástica aí, como um grande guerreiro, um grande vencedor, né? Tu lidou com muitas pessoas muito grandes, né? Quem que seria uma pessoa que te inspirou, assim, que te inspira? Olha, a inspiração, ela vem dos momentos que tu pactua com quem tem afinidade. Tá entendendo? E tem uma pessoa que reúne, tem 2 pessoas que reúnem isso. Que também já estão com idade, são mais velhas que eu. Que é o Wilson Dietrich e o Dr. Sérgio Goldstein. Eles, no fundo, se dão e tiveram uma vida muito parecida. Em todos os sentidos. Cabeça boa, competência profissional, amizade, credibilidade e outros tantos que não precisam ser ditos ou não ditos. Né? E coisas que quando tu está com essas pessoas, tu recebe confidências, faz confidências e elas nunca vão sair daqui nem dali. Elas irão embora conosco. Nem a família sabe. Sim. São momentos de angústia, de aflição, de porquês. Né? Eu me socorri muito dessas pessoas. Estas pessoas se socorreram muito de mim. Mas por quê? Confia. Então, tem coisas que às vezes tu não pode abrir para o teu parceiro, não pode abrir para a tua família, tu está angustiado, quer tomar uma decisão, te chama. Isso é louvável, te deixa com a alma boa, pura. Né? Porque se a pessoa te chama para um assunto de extrema gravidade ou de grande responsabilidade, é sinal que ela precisa te ouvir. Por quê? Porque não é pela idade. Se eu fosse botar a vivência que eu tenho em cima de 65 anos, eu tinha 130.
Mas isso quer dizer, eu acho Né? que, eu acho Então, que o que te torna interessante para as pessoas é muito da tua sabedoria. claro, Né? eu tenho assim, ó, Para discutir e ouvir a tua opinião perante o que está acontecendo, né? eu tenho comigo assim, eu fui até a Unicinos, fazer comércio exterior, sem grana, e eu já estava começando a vender. Estava começando a trabalhar, tal, Unicinos cara, e eu me empreguei, primeiro emprego que eu tive, no Sul Brasileiro Seguros Gerais, 78, trabalhar com Mendes Rocha, pai do Dudu Mendes Rocha. Fiquei um ano lá, depois trabalhei com soja um ano, uma corretora que era do Mano, da Roxo, e estava muito caro no ensino, você não tinha condição. E um dia, por decisão minha, no inverno, desci, peguei um quentão lá na frente da Unicinos, fui lá e cancelei a minha matrícula. Meu número da faculdade era 761-2425, 76 o ano. Eu cancelei em 78. E eu disse assim, essa faculdade aqui, para minha inquietude e pela minha necessidade de liberdade, não vai somar. Eu prefiro ter outro tipo de sofrimento, mas que a minha liberdade me acompanhe. Bati asa, fui voar sozinho, esqueci a faculdade, não voltaria para um banco. Por tentar ser correto, direito, todo mundo tropeça, também tropecei, mas a faculdade da vida me tornou PhD na vida. Boa. Entende? Então, essa faculdade eu vou levar comigo, porque ela tem para venda de imóveis, ela tem para amizade, ela tem para sacanagem, tem para o que deve é. Muita coisa. Fala em cavalo, eu tive cavalo. Fala em festa, ninguém fez, pouca gente fez mais que eu. Tá entendendo? Mas dentro de um limite. Então tu viveu muitas experiências diferentes. Exatamente. E aprendeu, soube aprender de várias circunstâncias. Exatamente. Né? Aquilo vai formando, eu acho. O teu repertório, né? Tua visão de mundo. Durante o tempo tu cria visão de mundo, mas assim como tu cria uma casca que te protege. Sim. E, mestre, para fechar aqui, que agora a gente vai ter uma reunião com um cliente bem importante que tu está trazendo, né? Tu me comentou uma frase, eu queria te pedir uma frase, não sei se é aquela que tu falou recentemente ou outra. Qual é uma frase que tu gostaria de deixar? É uma frase simples. Que enquanto tu tiver força para lutar, tu vai ter sempre a esperança de vencer. Isso é imbatível. Ou seja, não desiste. Agora, seja o que tu quer ser para sempre. Uhum. Dentro do que tu quer ser, tu vai melhorar ou tu vai parar e não fazer nada. Então, tu tem que saber o que tu quer para manter a tua vida. Mestre, uma aula aqui, aprendendo muito, anotei várias coisas, espero que o pessoal tenha gostado também. Queria te agradecer muito o teu tempo aí, Da mesma te forma, parabenizar pela prazer. tua trajetória aí, eu fico muito feliz de ver um cara bem sucedido como tu, não só na questão financeiramente, mas na questão de reputação, De vida. de saúde, né, de força, de superação. Então, para nós e para mim é uma honra a gente ter por perto. Né? Eu acho vamos estar mais próximos daqui para frente. Eu te dou mais um adjetivo que talvez tu não enxergue, mas eu acho que tu é um cara muito agradável. Né? E eu acho que o dia a dia ele pode ser muito pesado, mas se a gente tiver gente agradável perto da gente, ele fica mais gostoso, mais divertido, sem dúvida, mais bacana, mais ameno, né? É. Então acho que é uma coisa, uma Sorrir qualidade, é bom. uma qualidade que tu tem. É o que meu tio mais velho sempre dizia: tu tá com um problema no colégio de matemática, tá fazendo os temas, tá nervoso, não sabe? Levanta, vai jogar uma bola, come uma laranja, volta e faz. Não adianta tu mergulhar só no problema. Distensiona e volta. Dá uma aliviada. Show. Até para vender terreno, é assim. Tava quase fechando, aí vinha a nora e o genro, não, porque eu quero mais. Aí tu desviava a conversa, não sabe que aquele bolinho que a senhora serviu estava muito bom, tem outro pedacinho aí, desvirtua a conversa e vai de novo. Então, os momentos é tu que faz, principalmente se tu é um profissional que trabalha sozinho. Tu tem que ser o artista na hora de representar, de vender, de sorrir, de chorar. Tu tem que ter todas as artimanhas a teu favor. Essa flexibilidade, né? Exatamente. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.